Olá, querido irmão, querida irmã, como vai você nesse dia? Eu espero que muito bem. Hoje eu quero refletir com você a respeito da Palavra de Deus e o que a Palavra de Deus nos diz sobre tudo isso que está acontecendo nos dias de hoje. Por exemplo, o assunto talvez mais falado na internet entre os cristãos durante essa semana é sobre essa afronta ao cristianismo que aconteceu na abertura das Olimpíadas. Já dizia Billy Graham que a Bíblia é mais atual do que o jornal da manhã e justamente a palavra do Senhor já trata há muito tempo sobre tudo isso que está acontecendo agora na abertura das Olimpíadas, que acontece no Brasil, dia a dia, acontece mundo afora, tamanha afronta e perseguição ao cristianismo. O que a palavra de Deus diz sobre isso e o que nós podemos aprender também no meio de toda essa situação? Em primeiro lugar, eu já quero lembrar a você a respeito daquilo que o apóstolo Paulo já disse a Timóteo na sua segunda carta, no capítulo 3, do verso 1 até o verso 4, já preparando a Timóteo por aquilo que ele enfrentaria nos últimos dias. E diz o verso 1 até o verso 4. Saiba que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Isso porque os homens serão amantes de si mesmos, apegados ao dinheiro, arrogantes, orgulhosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, insensíveis, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, impetuosos, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. Paulo descreveu com clareza, há muitos anos atrás, na direção do Espírito do Senhor, tudo aquilo que aconteceria também nos dias de hoje, os chamados últimos dias. É óbvio que tudo isso alerta e aponta e esclarece que a vinda, o retorno de Cristo está cada vez mais próximo. De fato, nós estamos vivendo os últimos dias. Nós, de fato, estamos cada vez mais perto do retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. E tudo que Paulo descreve aqui a Timóteo sobre o comportamento das pessoas não é o que nós estamos vendo? Não é esse comportamento visto nas Olimpíadas? Pessoas com aparência de bondade, pessoas buscando e dizendo estar buscando e prezando pela verdade, buscando a união, mas na realidade elas estão atacando a fé, num ataque gratuito, num ataque de zombaria, através de blasfêmia, blasfemando contra o Senhor, de certa forma tentando ali trazer uma distorção sobre o que seria a ceia do Senhor, uma completa afronta direta a todos os cristãos no mundo. Não é isso que nós estamos vendo, não é isso que Paulo escreveu aqui. Pessoas blasfêmias, desobedientes, ingratos, ímpios. Essa é a característica dessas pessoas que estão não só lá na abertura das Olimpíadas, mas também estão presentes aqui no Brasil, estão presentes em todo o mundo, blasfemando contra o nome do Senhor, rejeitando tudo que vem da parte de Deus, pessoas imersas no seu pecado. Mas em segundo lugar, como nós devemos responder a isso? Qual é a nossa atitude enquanto cristãos? O que a palavra de Deus fala sobre isso? Eu já afirmo a você, amado irmão, amada irmã, que o caminho nunca é o caminho do ódio, o caminho nunca é o caminho da perseguição, da resposta na mesma altura que eles também trouxeram uma afronta a nós. Nós não fazemos isso. Não foi assim que nós aprendemos do nosso Senhor Jesus Cristo. Veja o que a palavra de Deus diz em Romanos, capítulo 12, versos 19 a 21. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Eu dei uma pesquisada aqui na internet, até guardei um pouco para poder tratar desse assunto. Eu fiquei observando o posicionamento de muitos cristãos, internet afora, falando sobre isso que aconteceu nas Olimpíadas. E o posicionamento de várias pessoas é de que Deus deveria derramar o seu cálice de ira sobre essas pessoas, que o Senhor deveria derramar um fogo do céu sobre essas pessoas, que o juízo já está vindo, o juízo está iminente, alguma coisa de ruim vai acontecer nas Olimpíadas, e isso será a resposta de Deus, isso será a punição de Deus.
Eu não consigo acreditar muito nesse tipo de pensamento porque eu entendo que o juízo de Deus já está sobre todos aqueles que vivem na desobediência, todos aqueles que rejeitam a palavra do Senhor. O juízo de Deus já está decretado, o caminho de todo aquele que rejeita os caminhos do Senhor, que rejeita a seguir os caminhos de Jesus. O seu caminho já é o inferno, já estão destinados à perdição. Essas pessoas já estão a passos largos para o inferno. A palavra de Deus é muito clara sobre isso. O juízo de Deus já está decretado a ponto de que a mim e a você, amado irmão, não cabe retribuir e pagar o mal com o mal. A nossa atitude deve ser de buscar o bem, orar para que essas pessoas, para que muitos deles, até os que fizeram essas blasfêmias, até aqueles que participaram dessas afrontas, possam ainda, enquanto há tempo, se arrependerem, pedir perdão dessa afronta contra Deus, que eles possam ainda, quanto é tempo, se arrependerem dessas atitudes pecaminosas, que todos aqueles que concordam com esse pensamento blasfêmico, essas afrontas contra o Evangelho, contra a palavra de Deus, que eles possam se arrepender. Nós devemos orar por essas pessoas, orar para que eles se convertam, orar para que essas pessoas cheguem ao conhecimento pleno da verdade e abram seu coração de fato para o Senhor. Então, o melhor caminho é justamente a oração, o melhor caminho é justamente evangelizar, o melhor caminho é continuar falando do amor de Cristo Jesus a toda a criatura. E nesse sentido, o nosso testemunho também importa muito, e importa também aquilo que nós fazemos ao nosso redor, nas condições que nós temos condições de atuar ativamente, por exemplo, dentro da nossa família, como nós estamos educando os nossos filhos, o que nós estamos ensinando aos nossos filhos. Amado irmão, amada irmã, toda vez que nós deixamos de ensinar da palavra de Deus aos nossos filhos, toda vez que nós deixamos de ensinar o caminho do Senhor aos nossos filhos, eles estão sempre aprendendo alguma coisa e certamente o mundo tratará de ensinar a eles as coisas que são do mundo e nós não devemos permitir, nós devemos combater contra isso. O que você tem feito? Você tem trabalhado ativamente como um cristão verdadeiro? Você tem dado um verdadeiro testemunho? Você tem evangelizado? Tem levado a palavra de Deus adiante? Você tem orado por aqueles que nos perseguem? Essa é a conduta nossa. Essa é a nossa resposta enquanto cristãos. Em terceiro lugar, eu reafirmo que Deus já tem o seu decreto àqueles que escolhem viver debaixo da desobediência. Apocalipse capítulo 22, versos 11 e 12 diz: continue o injusto a praticar a injustiça, continue o imundo na imundícia, continue o justo a praticar justiça e continue o santo a santificar-se. Eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Amado irmão, amada irmã, empenhe-se no caminho de dedicação ao Senhor. Que você, em nome de Jesus, não se abale por causa dessas afrontas ao cristianismo, que você não fique abalado por causa disso, que você não pare de caminhar, nem deseje o mal a outras pessoas, mas você entenda que o mundo, por não compreender o Evangelho, ele de fato odeia o Evangelho, odeia nós, porque nós servimos a Cristo Jesus, mas maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Portanto, continue caminhando firme, amando ao Senhor, declarando que Jesus Cristo é a única solução. E eu fiquei muito feliz com uma jovem, a Raíssa Leal, que está participando das Olimpíadas, é uma skatista. Ela declarou a sua fé em Cristo Jesus. Enquanto a câmera passava, ela fez através de sinais o gesto: Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ela, enquanto cristã, não deixou de se posicionar, muito pelo contrário, ela falou de Jesus. Ela falou do seu amor por Jesus Cristo. E assim, seguindo o exemplo dela, nós também devemos fazer, continuar anunciando que Jesus Cristo é a solução, que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Que Deus abençoe o seu dia e que você, por onde passar nesse dia, você possa declarar o amor de Cristo Jesus através das suas palavras, mas principalmente também através das suas atitudes. Que Deus te abençoe.